7 selos. Quando for preparar, você me avisa. Guarda com 7 selos. Vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É uma pergunta que este anjo está fazendo nesse ambiente celestial. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Preste atenção que foram abordadas 3 dimensões temporais aqui, né? Ninguém no céu, na morada de Deus, no trono de Deus. Ninguém no céu, nem na terra, o ambiente que nós estamos e que nós vivemos, convivemos, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem olhar para ele. Não tem condições de realizar este ato. Eu chorava muito, o apóstolo João aqui dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João muito se entristeceu, muito se comoveu com essa situação. A situação de que o livro poderia não ser aberto. E uma vez que o livro não fosse aberto, haveriam consequências, né? Coisas necessárias e fundamentais não iriam acontecer em decorrência do livro não ser aberto. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. 2 qualitativos que estão sendo trazidos aqui, abordados, e estão se referindo àquele que vai abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é a raiz de Davi. Você vai entender por que ele é chamado dessa forma. Que venceu, está no passado, um ato realizado. Ele venceu, olha só, para abrir o livro e desatar os seus selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Você vai entender por que ele tem essas características. Por que ele tem 7 chifres? Por que ele tem 7 olhos? Qual é o significado? O que o Apocalipse está nos dizendo? O Apocalipse fala com a linguagem dele. E nós, através dos recursos bíblicos, a interpretação do Apocalipse está onde? Não está em livro de escatologia, não está em teólogos, não está em pensadores, está na própria Bíblia. A Bíblia é a maior intérprete de si mesma. Os outros são auxiliares. Então o primeiro intérprete de si mesmo é a Bíblia, a partir da Bíblia. Depois, em plano menor, os demais, que são auxiliares. Mas a Bíblia mesmo nos vai explicar o que é isso. Olha só, olhei, no meio dos anciãos estava um cordeiro que, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles, preste atenção, eles têm dois objetos principais aqui nas mãos, que vão muito falar acerca do nosso culto. O que está acontecendo aqui é um culto. O que está acontecendo aqui é um culto. Aquilo que você está prestando aqui nesta manhã ao Senhor, e tomara que você entregue o seu culto a Ele em espírito e em verdade, em espírito de adoração. É isso que está acontecendo aqui. É um culto. E nesse culto eles tinham 2 objetos simbólicos e muito significativos. Eles tinham uma harpa e eles tinham salvas, cálices. E dentro desses cálices tinha algo muito importante, que vai dizer aqui no texto. Olha só. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo,
língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres e dos anciãos, com alta voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e adoraram ao que vive para todo sempre. Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã, porque aquilo que será feito nesta ocasião aqui já está sendo realizado em você. Como diz o texto bíblico, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é chamado Filho de Deus, diante do Senhor. Mas você nesta manhã já está antecipando isso. Você já está na presença de Deus. Você já está em adoração a Deus. Você já está confessando com a sua língua. Aleluia. E os seus joelhos já se dobraram. E você já reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos entender o que nos revela essa passagem, o que nos revela esse texto bíblico. Para você entender profundamente o que está acontecendo aqui, você tem que entender o seguinte: na interpretação bíblica existe uma regra, a regra é chamada contexto. Todo texto está inserido dentro de um contexto. Então, para se entender aquilo que foi focalizado nesse texto, eu vou ter que te passar um pouco do contexto. Por isso que eu quero que você, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou conduzir aqui o seu raciocínio. Leia Apocalipse capítulo 4, por exemplo. Você pode ler em casa, depois você pode ler mais tarde para você entender melhor. Mas eu vou ter que te passar o contexto, para você entender a importância de tudo que está acontecendo aqui. Então, o contexto deste ato que está acontecendo aqui, ele se inicia no capítulo 4. No capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, João diz: eis que vejo uma porta aberta nos céus, e a voz como de trombeta, que primeiro me falou, que me chamava e disse: vem e vê. Então João, através dessa declaração que ele está dando aqui, ele está nos dando o tempo. Qual é o tempo da realização que está acontecendo, este ato aqui, este culto? O tempo que João está nos situando aqui é o tempo escatológico, é o tempo do futuro. João está dizendo: depois destas coisas. Que coisas está falando? Ele está se referindo ao capítulo 3 e os anteriores, aonde João está descrevendo a narração das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. E nós podemos trazer também uma interpretação dessas 7 cartas, essas 7 igrejas, como 7 dispensações do tempo da igreja. E cada igreja descrita ali naqueles capítulos, elas se referem a uma época histórica da igreja, finalizando com Laodiceia, a igreja que está se corrompendo, a igreja que está se esfriando, que diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aí você entende por que alguém combina: vamos fazer algo para Deus, vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer algo para a obra de Deus, e alguém diz assim para você: eu não preciso, eu estou muito bem, estou de barriga cheia, eu tenho roupa boa, eu tenho uma conta bancária muito boa, então eu não preciso fazer nada disso. Eu não preciso me dedicar tanto, eu não preciso jejuar, eu não preciso buscar a presença de Deus. Porque rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Infelizmente, estamos vivendo os últimos tempos sobre a terra. Estamos vivendo a dispensação da igreja de Laodiceia. Só que no meio da igreja de Laodiceia existe uma outra igreja chamada Filadélfia, que é aquela igreja que está servindo em espírito e em verdade. E aquela igreja a qual o Senhor Jesus Cristo disse que porque foste fiel no tempo, foste fiel a mim, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Preste atenção, quando Jesus Cristo fala à igreja de Filadélfia, ele fala que a livrarei da tribulação. Ele não diz que livrará na tribulação. Essas palavras têm toda a diferença.
Quando diz que te livrará na tribulação, ele está te inserindo dentro dela. Como, por exemplo, dizer, eu vou te livrar na fornalha. É porque você vai ser lançado nela. Só que o Filho de Deus vai caminhar com você dentro dela. Então, na fornalha, te coloca dentro da fornalha. Agora, se ele disser assim, eu vou te livrar da fornalha, ele diz assim, você não vai nem entrar nela. Com relação à igreja de Filadélfia, que está servindo ao Senhor em espírito e em verdade, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a obra de Deus, que valoriza as coisas de Deus, o Senhor diz para você nessa manhã, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. É esta igreja que vai subir no arrebatamento, é esta igreja que vai estar presente nesse contexto, é esta igreja que vai louvar o seu espírito em verdade, é esta igreja que vai se regozijar na ceia do Cordeiro, é esta igreja que vai entrar pelas portas de Jerusalém, que vai entrar nas mansões celestiais de cabeça erguida e vai receber a sua coroa de glória. Seja Filadélfia nessa manhã. Aleluia. Seja Filadélfia. Tenha um compromisso sério com Deus. E o Senhor vai te livrar da tribulação. João nos contextualiza. Ele fala, depois destas coisas, ou seja, depois de passar todo o contexto dessas cartas, das igrejas, das dispensações das igrejas, eis que vejo uma porta aberta nos céus, e uma voz que me dizia, vem e vê. E aí João é transportado para dentro desse contexto, o contexto escatológico. E aí o que acontece? Existem personagens fundamentais envolvidos nesse contexto, que são descritos no capítulo 4 e que estão participando no capítulo 5, que lemos aqui. Primeiro, o trono de Deus. João diz, eis que vejo um trono posto nos céus, e um assentado sobre ele. João foi colocado diante da majestade santa, diante do Todo-Poderoso, diante do El Shaddai, diante daquele que vive e que reina para todo sempre. João estava diante do Senhor, ele estava diante do trono de Deus. Outros personagens que João contempla, no capítulo 4, ele viu o trono, ele viu um trono, e aí nós temos um entendimento, por exemplo, Deus é 3 pessoas, mas é um Deus, a triunidade, diferentemente do que os unicistas estão dizendo por aí, dizendo que a gente fala que existem 3 deuses, é mentira e é distorção. Nós, em momento algum, dizendo que existem 3 deuses, são 3 pessoas, mas é um Deus, com a mesma essência, coeternos e co-poderosos, com o mesmo poder, a mesma autoridade. 3 pessoas, mas é uma essência que é um só Deus. João viu um trono, o trono do Deus Todo-Poderoso. Diante do trono, em volta dele havia o quê? 24? Exatamente, havia 24 tronos com 24 anciãos. E esses anciãos, o que ele traz para nós? Nós temos, por exemplo, os números na Bíblia têm significados muito importantes. Por exemplo, o número 12 na Bíblia. O número 12 é um número muito importante. É um número que diz respeito à obra e projeto que Deus realiza. Deus chama 12 para realizar. No Antigo Testamento, Deus chamou 12 tribos. E a 13ª tribo era o tribo dos levitas, que era uma tribo sacerdotal, que não fazia parte da contagem. Mas haviam 12 tribos. No Novo Testamento, Deus chama 12 apóstolos. Então o número 12, ele é compartilhado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ele diz respeito àquilo que Deus desenvolve, aos projetos de Deus, aquilo que Deus realiza. Ele realiza através desse número, ele chama 12. E aí nós temos, diante do trono, temos 24 anciãos, ou seja, 12 e 12, simbolizando o Antigo e o Novo Testamento. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Cristo que estão diante de Deus. Nós temos aí, por exemplo, a Bíblia Sagrada apontando para essa grande revelação aqui. A Bíblia Sagrada está te mostrando hoje, te colocando dentro da realidade celeste. Ela está proporcionando a você ver o céu por dentro, através dessa revelação aqui. Os 12 do Antigo Testamento e os 12 do Novo Testamento que apontam para o trono, que apontam para a majestade divina. Nós temos os 12 tronos, temos também os seres viventes, os 4 seres viventes. E os seres viventes que são mencionados aqui, diz que eles tinham olhos por dentro e por fora. Então, quando ele fala acerca de olhos, é diferente de nós falando acerca de Deus. Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de tudo. Você pensou algo, ele sabe. Inclusive Jesus Cristo, quando os fariseus pensavam algum plano contra ele, ele precisava perguntar para alguém. Ele sabia. E Cristo chegava na cara deles, apontava e falava assim: por que estáis murmurando contra mim?
Né? Por que está tramando contra mim? Eles não entendiam nada. Por quê? Porque eles não conheciam o Deus onisciente, que você conhece.